A paz do Senhor. Eu sou a pastora Viviane Luciana e eu trago a mensagem de Deus para você, que se encontra em Provérbios 18, versículo 10, que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Nós vemos na palavra de Deus, em Juízes 9:51, que a torre forte era um lugar de abrigo, para onde as pessoas corriam ao precisar de proteção. Torre forte é um dos nomes de Deus nas Escrituras, sendo fiel e protetor. Isto fala sobre a característica de Deus como um abrigo em todo o tempo. Nós vemos nas Escrituras que Deus vela pela sua palavra. Em Números 23:19, diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós vemos claramente a natureza do nosso Deus. Então, se nós nos refugiarmos nele, que é a torre forte, ele vai cumprir os sonhos deles na nossa vida. Ele vai cumprir os projetos dele na nossa vida. Ele vai trazer o refúgio, o consolo, a estrutura, o alicerce, a proteção, o livramento, a bênção necessária. Quantas pessoas têm buscado refúgio aonde não tem, aonde é transitório, perecível, destrutivo, passageiro? Quantas pessoas não têm tido senso e prudência de evitar o mal? Porque quando nós corremos para a torre forte, que é o Senhor, nós temos certeza que a vitória nos alcançará. Mas quando você se entrega às lutas, às adversidades, à melancolia, à depressão, à frustração e muitos outros sentimentos destrutivos, você terá perdas e danos que podem ser irreversíveis. Então procura correr para aquele que tem a direção certa, aquele que te dará capacitação para viver sonhos e projetos maiores. Porque a palavra do Senhor nos diz que mais altos são os pensamentos do Senhor do que os nossos pensamentos, e mais altos são os seus caminhos do que os nossos caminhos. O adversário de nossas almas tem tentado bombardear a nossa mente e roubar de nós a percepção espiritual, a visão de Deus e a nossa fé. E a falta de fé gera desastres. Na mesma velocidade que a fé produz milagre, a dúvida produz desastre. Quantas pessoas estão fragilizadas na fé porque não têm acessado a torre forte, que é o Senhor, com frequência, com intimidade, com zelo, com disciplina, com persistência, com determinação, com garra. Deus, Ele nos responde quando pedimos. Ele responde às nossas orações. Ele alinha a nossa vida no propósito dele. Quando nós propormos em nosso coração em buscá-lo, em se refugiar nele, ele vai transformar a nossa realidade. Nós precisamos ter a prudência e o zelo de buscar o Senhor,
para que Ele nos dê o escape necessário na hora da adversidade e venha também evitar que o mal nos assole. Quantas pessoas têm se entregado a uma vida medíocre espiritualmente? Isto é, uma vida sem zelo espiritual, sem busca pelo Espírito Santo, uma vida inativa espiritualmente, uma vida infrutífera, porque tem olhado mais para a circunstância do que para aquilo que Deus tem a realizar em suas vidas. Para isso, nós precisamos ter uma qualificação espiritual, a qual só o Senhor nos dará através desse refúgio que há nele. Nós precisamos refugiar na torre forte, que é o Senhor. Nós precisamos correr para Ele, porque a palavra nos garante que Ele é torre forte e que o justo deve correr até Ele, porque Ele é um alto refúgio. Nós precisamos entender, discernir, conhecer a vontade de Deus para sermos abençoados, frutíferos, prósperos, desenvolvidos espiritualmente falando. A fé, ela não é uma voz silenciosa. Ela é a esperança declarada em Deus. Ela é a certeza que Deus trará a vitória. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando as coisas parecem estar perdidas, muitas pessoas retrocedem, muitas pessoas vacilam, muitas pessoas deixam de prosseguir, de avançar, de persistir. E por isso tem fracassado, tem naufragado na fé. Mas Deus te chama a ter uma posição de força e de rendição a Ele. Você tem que se render a Ele, não se render à circunstância. Não se render às artimanhas, às ciladas, às armadilhas do adversário. Mas se render a Ele. Porque Ele vai trazer existência ao refúgio, ao escape, ao livramento, à providência, à vitória, à bênção. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos diz que no mundo teremos aflições, mas nós devemos ter ânimo, e esse ânimo, ele virá do nosso Deus, que é a nossa torre forte. Essa força, essa determinação. E nós precisamos buscar em Deus uma intervenção na nossa vida diária, para que a glória do Senhor, Santo de Israel, seja manifestada no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, no nosso casamento. A realidade ruim não pode interferir na sua visão espiritual. Porque José, ele não ficou preso na circunstância, na realidade que ele estava vivendo. Mas ele concentrou nos sonhos, nos projetos, no alto refúgio, na torre forte que é o Senhor. Ele concentrou nas promessas, nos sonhos a qual o Senhor deu a ele. Será que você tem concentrado na circunstância? Isso tem minado a sua fé? Isso tem feito você retroceder, você vacilar e você perder tanto o melhor de Deus como a direção que Ele tem te mostrado? As lutas não têm fim, os desafios são diários.
Mas a nossa vida não pode estar pautada na luta, na preocupação, na dor, na perda. A nossa expectativa do amanhã tem que estar em Deus, em focar no Senhor e gerar esperança e fé e motivação através do Espírito Santo de Deus. É por isso que é necessário a disciplina espiritual. É por isso que é necessário estar buscando o Senhor continuamente. É estar invocando, é estar abrigado nessa torre forte. Você pode escolher como você vai agir às má notícias. Aquilo que o diabo tem tentado paralisar é a sua fé. E ele usa situações para minar as tuas forças. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te dá poder e capacitação para vencer as adversidades. Ele te qualifica. Nós somos um povo que devemos andar na luz. Um lugar que é inacessível às trevas. O nosso foco tem que ser a bondade de Deus. Nós precisamos ter percepção. E para isso nós precisamos ter intimidade diária. Para termos também experiências com Deus diária. Em Provérbios 18, 21 diz assim, que nós somos ensinados que a nossa fé ou a nossa incredulidade tirará o futuro que declaramos. A preocupação é retirar de Deus a equação, crendo em um futuro sem Ele. Nós precisamos crer e ter convicção que Ele é o tudo e que o nosso futuro vai depender da nossa dependência nele. Na bondade dele, na proteção, na torre forte que ele é. Aquilo que vivemos da bondade de Deus diariamente. Jesus ensina que a sua paz não é a ausência de problemas, mas é a presença dele. Não podemos deixar que os nossos corações tenham medo ou sejam perturbados por causa das circunstâncias. Nós precisamos entender e crer que o Senhor é conosco e que as suas promessas vão se cumprir na nossa vida. E para isso é necessário buscar a força e o entendimento da parte do Espírito de Deus. Não havendo espaço para o medo, a dúvida. Nós precisamos exercitar a nossa fé, o nosso amor em Cristo. E saber que a realidade superior de Cristo não pode estar fixada, centrada na circunstância, mas as promessas dele. Nós precisamos crer nas promessas, porque ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que arrependa. A questão a qual enfatizamos é que se vivemos no reino de Deus, nós temos que crer que ele tem todo o domínio sobre os céus e sobre a terra, sobre os nossos problemas. E nós não devemos priorizar os problemas, mas o reino de Deus e a sua justiça. Vivendo a sua vontade, para que Deus venha manifestar a sua bondade sobre nossas vidas. O Senhor é fiel e justo. Jesus Cristo é aquele que nos capacita quando nós adentramos a sua presença e buscamos nele a torre forte e a qualificação para vencer as adversidades. Começa a declarar que Jesus Cristo já te deu a vitória. Começa a declarar que ele é o teu refúgio, a tua fortaleza.
Começa a neutralizar a dúvida, a escassez de fé, porque em Cristo você tem recurso necessário para vencer toda adversidade. Esteja focado em Deus e não na incredulidade, porque Jesus Cristo vai agir na sua vida. Jesus Cristo, ele não vai responder à incredulidade, mas a uma fé genuína. Os sonhos de Deus vai se cumprir na vida daquele que crê, daquele que tem convicção que foi chamado pelo Senhor, e o Senhor fará a diferença na sua vida. Naquele que não concentra nas adversidades, mas procura ter experiência, procura ter paciência e esperança no Senhor. Porque esperança é projetar nossa fé para o futuro, que Deus trará através da nossa fé. Quando nós agimos com fé, o céu se move a nosso favor. E Deus começa a transformar a nossa realidade segundo aquilo que nós cremos. O que você tem crido? No que você tem crido? Você tem crido mais no negativismo, no pessimismo, nas adversidades, naquilo que o adversário tem lançado sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre as suas emoções, e até mesmo usado circunstâncias ou pessoas para te estagnar e te paralisar. Eu quero te dizer, creia que o Senhor é o seu alto refúgio. Creia que Ele é a torre forte e Ele vai mudar o quadro da sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.